Meus amados irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por esta rica oportunidade e honrosa oportunidade, né? Porque falar a palavra do Senhor para a noiva do Cordeiro realmente é algo muito honroso, né? E glorioso. E que o Senhor tenha misericórdia de mim nesta noite, nesses poucos minutos que restam aí para o término do culto. Eu queria trazer algo da parte de Deus para o coração dos irmãos e também para mim, né? Por favor, os irmãos abram a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo de número 3, por favor. Filipenses 3, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao versículo 16. Todos encontraram, queridos? Amém. Leamos. E no término dessa leitura, os irmãos, por favor, em casa também, eu peço, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Para os irmãos acompanhar aquilo que o Pedro está falando, a gente está de acordo. Certo, querido? Verso 12 do capítulo 3 diz assim: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, citamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Verso 16: mas naquilo que já alcançamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Quantos podem dizer amém? Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu gosto de fazer assim porque isso se torna como algo que vai nos prender, nos chamar a atenção e saber qual o objetivo de que o homem de Deus escreveu e qual o objetivo desse texto. Então, assim eu gosto de fazer. Então, dentro desse tempo que me resta aí, eu vou falar sobre a corrida espiritual do cristão, tá bom? A corrida espiritual do cristão. Eu peço, por favor, não tenha atenção para mim, mas tenha atenção para a palavra de Deus, tá bom? Porque é o momento mais especial. Não é porque eu estou falando, mas qualquer um que venha fazer uso da palavra de Deus, temos que ter reverência, não é? Deixa o amigo de lado, deixa o coleguinha, não é? Se aguenta aí, porque com certeza, se nós viemos para cá para adorar a Deus, e se a forma infalível de uma profecia realmente se chama a palavra de Deus, e se nós cremos que isto é a palavra de Deus e Ele fala conosco através dessas grandes escrituras, tenhamos totalmente reverência à palavra do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, isso era algo familiar em Paulo, em suas cartas, e ele em usar metáforas.
Metáfora é quando você pega algo, se utiliza de algo para comparar com outras coisas. A grosso modo é mais ou menos isso. Você pega um microfone e compara ele a uma árvore, a qualquer coisa que seja. Tá bom? Isso mais ou menos é metáfora. E isso era peculiar nas suas cartas. E duas das metáforas que Paulo usava era a metáfora do militar, não é? Combati o bom combate, acabei a carreira. Esse texto que os irmãos conhecem. E a outra era do atleta, não é? E nessa passagem Paulo exemplifica isso, não é? Exemplifica isso e usa a figura do atleta para comparar com a vida espiritual que todos nós, de uma certa forma, estamos correndo. E para nós, assim como para qualquer atleta, ele tem um objetivo, e qual é? É de romper aquela faixa, de chegar e subir ao pódio. Esse é o objetivo de todo atleta secular. E conosco, os servos, crentes, a noiva de Cristo não é diferente, porque nós estamos em uma corrida e nós temos um alvo, um objetivo. E você está aqui não é por acaso, não porque não estamos distraídos, porque não tínhamos o que fazer. Nós estamos aqui nesta noite, como fomos cantados, para adorar ao Senhor, para buscar a Ele. Tem um sentido que nós estamos aqui nesta noite. Bendito seja Deus. E para que esta corrida seja vitoriosa para qualquer atleta, ele precisa ter atitudes para que esta corrida seja proveitosa. E conosco não é diferente. E Paulo vai mostrar aqui pelo menos 4 atitudes de um atleta que Paulo alenca aqui. Eu quero transmitir na atualidade para nós. Amém, meus irmãos? Então, a primeira atitude que nós encontramos aqui no verso 12, por favor, coloque seu olhar na sua Bíblia, acompanhe comigo, por favor, verso 12. Algo que Paulo diz: não que eu já tenha alcançado, ou que já seja perfeito. Não que eu já tenha alcançado, ou seja perfeito. Queridos, tanto na Grécia, que foi o país de origem dos esportes das Olimpíadas, tanto na Grécia como hoje, qualquer maratona, ela é mais ou menos entre 40 e 42 quilômetros. Isso realmente é uma maratona hoje que os corredores competem. E diante dessa distância tão longa, alguém pode dizer para outro: será que fulano irá conseguir? E alguém irá responder dessa forma: isso depende do foco. E a primeira atitude que eu encontro aqui nessa mensagem de Paulo para nós que estamos nesta corrida espiritual é foco. Foco em algo. Não é como alguém quer fazer uma faculdade, quer conseguir um emprego, eles focam nisso, irmão Jefferson. E nós encontramos isso aqui. Veja que Paulo diz: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Por que ele disse isso? É porque justamente no seio dessa igreja havia um grupo de irmãos dizendo que eles já tinham adquirido a perfeição. Por isso o motivo desta indagação de Paulo: não que eu já tenha alcançado, ou já tenha obtido. Ou seja, Paulo estava focado em algo, mas porém ele sabia que ainda não tinha alcançado, não tinha chegado ao ápice deste corpo perfeito. Aí ele continua dizendo: mas prossigo para alcançar. Está entendendo aí a linguagem esportiva que Paulo estava usando? Porque a igreja sabia disso, a igreja estava inserida nesta cultura esportiva. Isso é algo também peculiar com Jesus. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um pescador que lança rede. A Bíblia está cheia disso. Então Paulo é claro ao dizer que
sei, mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. É ter atitude, é ter foco, é ter meta. E o nosso foco, a nossa meta, não é estar aqui para rever os irmãos, mas o nosso foco, a nossa meta nesta noite é adorar ao Senhor, a este Deus que é o motivo de nós estarmos aqui nesta noite. Foi por causa da sua morte e nos deu a garantia de uma vida eterna. Bendito seja Deus. Este é o foco, a meta de adorar ao Senhor, porque Ele é o merecedor do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso respeito, da nossa glória, da nossa reverência. Ainda não cheguei, não é, na linha de chegada. E o que eu faço? Eu continuo correndo. Não é? Essa é a expressão de Paulo. Não que eu seja perfeito, mas uma coisa eu prossigo para alcançar. Isso é meta, irmãos. É foco de tudo aquilo que tem um objetivo, de todo atleta que tem algo que está focado na sua mente. É atravessar aquela faixa, é subir o pódio, é receber a recompensa. Isso é foco, é meta, é o objetivo, é o desejo. Eu sei, nós sabemos, porque nós estamos aqui nesta noite. Bendito seja, não estamos aqui à toa, não, porque não tínhamos o que fazer em casa. Não somos desocupados. Estamos com foco. O foco nesta noite é o Senhor, é sua presença, é agradecimento, é exaltá-lo. É esse o nosso foco aqui nesta noite. Louvado seja Deus. São poucos minutos e eu tenho que me focar nisso. E ele prossegue o seu raciocínio. Ele diz: para o que fui também preso por Cristo. Glória a Deus. Pelo que também fui preso por Cristo. Ele foi preso por Cristo. E eu vi essa expressão na Bíblia, a versão NVT, que é nova versão transformadora. Eu tive a curiosidade de copiar, veja o que é que a Bíblia ela diz, essa parte final: por aquilo que fui preso por Cristo, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Que coisa linda, é verdade essa. Nós só estamos aqui nesta noite, amados, irmão Bartolomeu, Adriano, porque Cristo nos conquistou. Glória a Deus. Cristo nos conquistou, Ele nos agarrou, bendito seja Deus, com cordas de amor, diz o profeta Isaías. Nos agarrou, nos conquistou com cordas de amor, bendito seja Deus. E Paulo está falando isso da sua conversão. Quando eu encontro com Cristo ali no caminho de Damasco, bendito seja Deus. E Paulo disse: eu fui conquistado por Cristo. Eu não posso sair desta corrida. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, um foco. Eu fui conquistado por Cristo. Eu não posso esquecer disso. A igreja não pode. Cristo nos chamou para triunfar, para vencer, para sermos campeões. Não é isso que Paulo diz em Romanos 8? Somos mais do que vencedores. Eu não estou falando dessa teologia de lixo chamada teologia da prosperidade. Não é desse evangelho falso, não. Não estou falando disso, mas porque realmente Cristo nos conquistou, meus amados. E para isso, eu tenho foco, uma meta nesta corrida. Segunda atitude que nós encontramos, isso é fundamental na vida de um atleta, é a atitude. Verso 13, por favor. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Mais uma vez ele repete, não é? Ele repetiu isso que não tinha conseguido a perfeição, e aqui ele diz: irmão, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Irmãos,
Isto não é uma repetição supérflua de Paulo, não. De uma confissão imperfeita, não. Paulo estava combatendo o perfeccionismo, perfeicionismo. Ele estava combatendo isso na igreja. E nós encontramos isso. Nós encontramos isso em meio a muitos crentes que chegou ao estado de perfeição. E a gente vê muito aquela expressão assim, né? Eita, é Deus puro na terra. Não. Sabe quem foi Deus puro na terra? Jesus Cristo. Jesus Cristo, nascido de uma mulher, encarnado, Deus presente, ali foi Deus puro na terra. E Paulo estava combatendo esse perfeccionismo entre os crentes. Porém, também Paulo não estava sendo, irmãos, indolente ou desleixado, não. Não, ele disse uma coisa, eu faço. Ele disse, eu não fico parado estado, não, de braços cruzados. Já que em Cristo me conquistou, eu devo ficar parado? Não. Paulo era o apóstolo da graça, não é? O apóstolo da graça, foi pela graça que o Senhor nos salvou. Mas ele sabia que ele tinha uma responsabilidade, que ele tinha uma meta, um foco, um alvo objetivo. E ele tinha que fazer isso. Responsabilidade. O que é que eu tenho que fazer? Ele disse, a parte B do verso 13. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Ele disse, eu ainda não alcancei. A perfeição, eu ainda não alcancei esta faixa, não alcancei o prêmio, o alvo, o pódio, o objetivo eu ainda não alcancei. O que é que eu tenho que fazer? Ele disse, verso 13, a parte B, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha, e avançando para as coisas que estão diante de mim. Esquecendo das coisas que ficam para trás. Que coisas são essas que Paulo diz? O próprio contexto ensina, amados. Verso 4 do verso 8. Olha o que é que ele diz. Ainda que também poderia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, aqui é um ponto de contraste. O que para mim era ganho, reportei por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri perda todas as coisas, que as considero como escória, em outras versões, esterco. A expressão dessa forma, esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então Paulo está dizendo, olha, esqueci disso. Os méritos, Paulo mostra o seu currículo vasto. Hebreu dos hebreus, contra a lei, é nome irrepreensível. Mas disse, olha, isso que esse bicho fique para lá. Isso tudo é esterco, não vale nada. Ele disse, o que eu quero é ganhar a Cristo. O meu alvo é o Senhor, o meu alvo é o céu, o meu alvo é as mansões celestiais. Eu não tenho nada que me prenda aqui nesta terra. E desta mesma forma é o corredor, queridos. Você imagina alguém correr uma corrida de 40 a 42 quilômetros com um saco de cimento nas costas? Ele vai aguentar? Não vai. Não, da Silva. Não vai não, queridos. E Paulo dizendo, olha, eu deixo as coisas para trás. Eu deixo as coisas para trás. Aquilo que nos prende, irmãos, aquilo que está pesado, aquilo que nos embaraça, aquilo que nos segura, que nos está prendendo, aquilo que nos faz, está querendo nos parar, Bartolomeu, nesta corrida. Paulo está dizendo, olha, deixe para trás, em nome de Jesus. Nós estamos em uma corrida e nada pode realmente nos embaraçar, queridos.
Hebreus disse: corri a carreira que está proposta, deixando todo embaraço e pecado. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 9, verso 2, Lucas diz: todo aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Olhar para trás no saudosismo, com o coração de saudade, e olha para trás como a mulher de Ló fez. Isso é sério, queridos. A mulher de Ló estava numa carreira junto com o esposo e os filhos, mas sentiu saudade. E Paulo disse: olha, as coisas que me atrapalham, eu deixo para trás. Toda essa posição, toda essa glória que eu tinha lá como fariseu, eu deixo isso para trás. Porque as coisas que Deus tem prometido, o prêmio que o Senhor tem para a sua amada igreja, para a sua noiva, as coisas desse mundo não se compara à grandeza daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, porque Ele nos conquistou, meus amados irmãos. Eu não posso me deter nesta corrida. Bendito seja Deus. Eu não posso olhar de lado, eu não posso olhar para trás, porque estou fadado a cair ou me cansar. Este verbo, ele traz a ideia de um corredor, irmãos. Presta atenção como isso é sério. Quando Paulo diz avanço, isso é um verbo que traz a ideia de alguém que está se exercitando os seus músculos, o seu nervo, com todas as forças para o alvo. Sua mão estendida como se quisesse agarrar aquela faixa de chibata. Isso é esforço, isso é empenho em conquistar algo, objetivo. Eu tenho um objetivo, eu creio que cada um de nós tem um objetivo, tem um alvo. Então desejo partir para o Senhor, para que esse corpo corruptível se transforme em um corpo incorruptível, semelhante ao corpo do Senhor. Isso é promessa bíblica, bendito, isso é promessa do Senhor para nós. Eu preciso deixar as coisas para trás. Eu não posso me embaraçar com o pecado que tão de perto me rodeia, nos rodeia. Amados, vamos chegar para o final, tá bom? Que a hora já. E digamos, como disse Neemias, não é? Como disse Neemias estava edificando os muros. E quando um grupo de pessoas quis atrapalhar aquela corrida na Jacem, ele disse: olha, eu não posso parar. Glória a Deus. Bendito seja, eu não posso parar, porque estou fazendo uma grande obra. Bendito seja Deus. Você está fazendo uma grande obra, amados. Não dê voz a esses não dê ouvido a essas vozes. Pare, não, eu não posso parar. Eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou realizando uma grande obra. Estou numa corrida. Eu não posso parar. Eu tenho um alvo, um foco. Eu tenho um foco, a meta. E esta meta é o céu, que nos aguarda, nos espera. Terceira atitude é determinação. Verso 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Determinação. Veja duas palavras que Paulo fala, dois verbos: prossigo, não é? E alvo. Prossigo. A palavra alvo, irmão, significa aquilo para o qual alguém fixa seus olhos, aquilo pela qual alguém fixa os seus olhos. Todo corredor de céu tem o que? Um alvo. É o que? Olhar para a frente. Ele não sabe que posição está, se está no começo, no meio ou no final, mas ele não quer saber disso. Eu não sei que posição eu estou, eu não sei aonde as pessoas vêm, mas eu tenho foco, um alvo. Isso aqui é determinação de alguém que tem um objetivo na
participar, é chegar. Bendito seja Deus. Uma corrida precisa de determinação, de esforço. Alguém não pode estar distraído depois de uma corrida? Pode? Quem já assistiu não pode. Não pode. Alguém não está ali como turista. Algumas corridas, por exemplo, a São Silvestre, tem muitas pessoas lá que faz só para chamar a atenção. Mas uma corrida séria tem que estar como turista. Não está ali para tirar selfies, para ser mostrado nas redes sociais. A mesma coisa somos nós. Essa corrida é séria, queridos. Eu falo isso aqui, diante de Deus, a gente sabe com muito temor e tremor. Por isso que isso diz respeito primeiramente a mim. Que li, que meditei, o Senhor é isso aqui. Agora tem misericórdia de mim. Então estamos numa corrida. Conosco não é diferente, meus irmãos. Não é diferente, mas ele se aproxima para nós. Ele prêmio da soberana vocação. Vocação é chamado. Vocação é chamado. E todos aqui fomos chamados pelo Senhor. Para sermos turistas? Para pecar? Não. Estamos aqui numa corrida séria. É séria. É séria, irmãos. Isso é sério. Evangelho é coisa séria. É bem verdade que estão banalizando aí fora, mas eu tenho a certeza que nós estamos aqui não é por brincadeira, não, mas é algo sério. Estamos numa corrida. Eu tenho um alvo para o prêmio. Alvo. Eu estou com o olhar fixo. O meu olhar é fixo. A igreja, a noiva do Cordeiro, o olhar dela é fixo. É para onde? É para a frente. O autor dos Hebreus disse: olhando para o Senhor, que é autor e consumador, aperfeiçoador de nossa fé. E por último, uma atitude que nós encontramos em qualquer atleta é disciplina. Isso é indispensável. Veja comigo o verso 15 e 16 para encerrar. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, citamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo que já alcançamos, que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Paulo para o final, né, do seu argumento sobre essa ideia de perfeccionismo, de que os crentes já estão perfeitos. Ele mesmo disse: olha, eu não alcancei. Por quê? Porque isso só se dará, irmãos, quando na ressurreição, com a volta de Cristo, quando os crentes serão realmente, se dos que estiverem vivos serão arrebatados, e o seu corpo será semelhante ao corpo dele. E aqueles que morrerem, seu corpo serão realmente irão à presença do Senhor. E aí, só dessa forma do arrebatamento da igreja que nós iremos alcançar esta perfeição. E Paulo disse: olha, eu ainda não alcancei isso, mas eu consigo. E aqui parece que é interessante, que parece que existe uma contradição. Olha, por favor, já irei encerrar. Parece que é uma contradição aqui, né? Paulo no verso 12, verso 3, ele diz: olha, eu ainda não tenho alcançado, eu ainda não cheguei, eu ainda não sou perfeito. Ele diz: todos quantos já somos perfeitos. Parece uma contradição, né? Mas a nossa Bíblia, a sua Bíblia, não tem contradição. Não tem. Né? O que a gente percebe aqui é que Paulo, ele assim, de uma forma meio que irônica, não é? Meio que irônica. Ele disse: todos nós que somos perfeitos, não é, queridos? E uma pessoa que ele está se tornando, caminhando para a perfeição, ele disse que não é. Uma ideia de que alguém é perfeito é aquela pessoa que disse que não é. E esse é o segredo do Evangelho. E esse é o segredo desse Evangelho que nós abraçamos. Alguém que disse que não é. Paulo disse: olha, este homem está caminhando para a perfeição. O homem que foi arrebatado ao terceiro céu, o homem que teve visões, o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, o homem que tem uma intimidade grande para com Deus. Ele disse: eu ainda não alcancei. E o segredo é esse: é você, mas você disse que eu não sou, rapaz.
salvo, eu não mereço um dia estar com o Senhor. E o segredo é esse. O segredo de quem está caminhando para a perfeição. Olha, eu não sou, ainda não alcancei, irmão Zezinho, mas eu prossigo, eu caminho, eu estou correndo para este alvo, para este objetivo. O segredo é esse, de quem é dizer que não é, dizer ainda não alcancei. Esse é o segredo do Evangelho. O que é maior, Jesus disse, tem que ser menor. Eles bem felizes com aqueles que choram. O Evangelho de Cristo é contrário ao mundo, e realmente é mesmo. Então, meus amados irmãos, ele disse: olha, não que eu tenha alcançado, todos somos perfeitos, citamos isso. Ele disse: olha, vocês são perfeitos? Então, cita isso. Não é? Tudo isso que eu falei, vocês recebam, porque Deus vai esclarecer. Porque chega um momento que às vezes não é o pastor prega, não é o missionário prega, não é o pregador prega, e às vezes tem aquele crente de coração duro. Aí Paulo disse: olha, eu vou, nas minhas palavras, me desculpa, eu vou passar a bola para Deus agora. Pode ser eu passar a bola para Deus. Ele disse: olha, eu deixo que agora realmente Deus nos esclarecerá se eu estou falando realmente algo de Deus ou não. Em verso 16 ele disse, verso 16: mas naquilo que já alcançamos, que já chegamos, andemos segundo a regra e citamos o mesmo, seja como for. Ele disse: citamos a regra. Não basta correr, irmãos. Vou encerrar. Não basta correr. Não basta correr. Nem vencer a corrida. O corredor também deve obedecer às regras. Toda modalidade esportiva, preste atenção, toda modalidade esportiva há regras e há juízes para julgar se o método pela qual aquele esportista ganhou, se foi válido, porque há regras. E me faz lembrar das Olimpíadas de Barcelona. O americano Ben Johnson, o homem mais veloz do mundo, 100 metros rasos, ganhou medalha de ouro. Porém, no final, quando trouxeram o resultado do seu exame de sangue, havia substâncias impróprias para aqueles atletas que iam disputar aquela medalha. E Ben Johnson tomaram a sua medalha de ouro. Isto é fato. E o que é que isso tem a ver, irmão Pedro, com a mensagem de Deus para nós? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Paulo vai dizer na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5, ele diz: igualmente, todo atleta que correr de forma legitimamente, se ele não correr de forma legitimamente, será reprovado. Todo atleta que corre não conforme as regras, ele é desclassificado. Paulo está falando isso para quem? Para ímpios? Não, falando para a noiva do Senhor. Todo atleta, igualmente todo atleta que não corre legitimamente, não corre conforme as regras, Paulo disse, ele é desclassificado. Ele está dizendo isso para nós, irmãos, para a igreja, para a noiva do Senhor. Nós estamos em uma corrida e nesta corrida há regras. Nesta corrida há regras. Há regras. E se nós desobedecer essas regras, irmãos, estamos reprovados. O Pedro, esta mensagem para todo de domingo a Bíblia é para todos os dias. Para que o pecador, não sei se tem alguém aqui para saber que o Evangelho é coisa séria. O Evangelho é algo sério. Cristo morreu por nós, deu a sua vida por nós, nos chamou, nos comprou, foi um preço muito alto, pela qual Ele pagou por nós. Concluo dizendo:
secular, queridos, ele tem regras, tem normas, ele tem foco, ele tem meta, ele tem disciplina. Para quê? Para ganhar apenas uma coroa, que com o passar do tempo se esquece. A sua fama, a sua glória desaparece por causa do tempo. Porém nós, como servos do Senhor, estamos em uma corrida. Olha, presta atenção como é interessante. Na corrida secular apenas um ganha. Apenas um ganha. Mas nesta corrida espiritual que todos estamos correndo, todos ganham. Porque aqui não há competição, quem é maior, quem é melhor, quem vai sobressair sobre os outros. Não, todos ganham o prêmio. Todos ganham o mérito. Louvado seja Deus por se esforçar. Bendito seja Deus. E o lema do Evangelho sempre foi esse: perseverança. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim. A minha chegada não vai chegar até você, não, nem a mim. Eu que tenho que chegar até ela. É ou não assim? É ou não? Assim. A Letícia não vai correr até você, não. Nós temos que ir até ela. E quem é o prêmio? Cristo Jesus. O Senhor perfeito, o homem mais perfeito que existiu aqui na terra, e agora ele habita lá nos céus. E a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a ele, assim como ele é, nós o veremos. E João disse: quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Então, amados, continue essa marcha, corra, bendito seja Deus, não olhe para trás, não dê ouvidos, bendito seja Deus, corra, porque o nosso alvo é o Senhor, o Deus perfeito, que um dia tornaremos semelhante a Ele, em nome de Jesus.